Diogo da Luz. Olha, tudo muito bom, faz tudo muito sentido, mas precisa chegar no segundo turno e depois vencer o segundo turno, senão não dá para fazer nada disso, né? E a gente vê que sua campanha entre os jovens e no meio digital vai indo muito bem. O outro que vem se destacando de alguma forma é o Caiado, do lado analógico. Ele fala com os mais velhos. Muitos amigos meus não o conhecem e estão perguntando quem é o Renan? Quem é o Renan? Agora, será que haveria possibilidade, de repente, Renan e Caiado se juntarem para abater primeiro o Flávio Bolsonaro, que seria o primeiro adversário? Não adianta querer resolver o Lula antes do Flávio Bolsonaro e depois ir combater o Lula com firmeza? Adoraria, o Caiado tá convidadíssimo a vir compor meu time. A última vez que eu trabalhei junto com o Caiado foi no impeachment da Dilma Rousseff e trabalhamos em conjunto, a gente liderou as ruas, ele se juntou a nós e vencemos. Então, quando trabalhamos juntos, vencemos o PT. O Caiado tá convidadíssimo a fazer parte do nosso time. Agora, o exército do Caiado, o exército de redes, o exército eleitoral, não tá com a mesma energia do que o nosso. Mesmo com muito mais recursos, mesmo tendo sido governador de Goiás, veja, ele partiu de uma base muito maior do que a minha. Eu ultrapassei ele já na maior parte das pesquisas. Então, meio que assim, alguém tá em ascensão e outro nem tanto. Então, acho legal, seria generoso da parte dele se juntar ao nosso time. Chico Graziano. Vou voltar ao assunto do Bolsa Família, porque a impressão que eu tenho, no mundo que eu mais conheço, que é o mundo caipira, que é o mundo do interior e ligado ao agro, é que o Bolsa Família ficou uma espécie assim de boca livre. Todo mundo está no Bolsa Família. Quer dizer, o programa que surgiu lá atrás, na época, com o Auxílio Educação, na época do Paulo Renato, do Ministério da Educação, que era para as famílias botar a criança na escola, quer dizer, tinha uma contrapartida para você proteger os pobres, né? E a dona Ruth Cardoso também tinha um programa lá da Comunidade Solidária, que era pegar os bolsões de pobreza do Brasil e para esses você garantir uma renda mínima. Até daquela ideia mesmo do Suplicy e tal. Não, você garante para esse. Agora, para todo mundo não dá. Então, parece-me aquilo que você estava dizendo, e o agro poderia ser novamente o interiorzão do Brasil, não uma porta de saída, mas você favorecer essas pessoas terem o seu ganho próprio, terem a sua renda. Quer dizer, em vez de vender esmola, você vender aquilo que o Diogo gosta de falar, vender prosperidade para as pessoas. Você sente que um discurso desse, em defesa da prosperidade, que é muito importante, por exemplo, nos Estados Unidos, que dizem, aliás, que lá vai bem por causa da formação religiosa, histórica, e a nossa aqui na relação, na história portuguesa, católica, que tipo, você fica rico, você é condenado pela sociedade, né? A geração de riqueza pelas pessoas, você acha que isso é um discurso que pega para esse pessoal mais jovem? Por mais jovem, com certeza. Há uma ambição, e isto aqui gerou isso. Tem uma história, não quero estender em história, mas é legal trazer. Boa parte do fim da legitimidade do regime da União Soviética se deu na Olimpíada de Moscou de 80, quando os soviéticos viram o mundo ir lá para Moscou para assistir às Olimpíadas, e aí viram as câmeras fotográficas, as roupas, toda a tecnologia que o outro mundo tinha, e falaram, meu Deus, eu vivo nas trevas aqui. E aquilo assustou a população e aquilo ajudou a terminar de correr o regime. O celular tá fazendo com que as pessoas que vivem nesses rincões com Bolsa Família falem, a vida não precisa ser assim. Tem gente vivendo muito melhor em outros lugares. E isso ajudou, olha o exemplo que deu, a motivar uma migração diferente. Antigamente a migração era São Paulo, Rio. Hoje a migração, assim, gente do Pará vai pro Paraná, gente do Maranhão vai pro Mato Grosso, gente da Bahia tá indo para Goiás. Hoje a migração é difusa, porque as pessoas estão vendo muita coisa diferente acontecer em outros lugares. E as pessoas querem essa prosperidade. É nítido, as pessoas querem consumir, as pessoas veem modos de vida que elas falam, pô, isso aqui é o que eu queria consumir tal coisa, eu queria comer tal carne, eu queria vestir tal roupa. Isso está acontecendo. O problema é que quando você está num lugar que não tem atividade econômica, e eu tô falando desses rincões do Nordeste, na região Norte, é desesperador. E aí a pessoa tem 3 caminhos. Desistir, muitas desistem e ficam simplesmente no assistencialismo. 2, migrar. E 3, crime. E a gente tem que oferecer o caminho justamente da prosperidade lá. E tem muito caminho. Conversei com a Confederação da Agricultura e falou, olha, o setor que mais emprega no agro é o cinturão verde, hortifruti.
O Nordeste tem pouquíssimo hortifruti. Vamos levar muito cinturão verde para lá. Vamos fazer um programa junto? Bora, vamos fazer um programa. Vamos levar o agro organizado, mecanizado para outro setor? Vamos. Vamos começar a gerar e vamos invadir essas cidades pequenas com atividade produtiva. Isso, mais frente de trabalho, resolve muita coisa. Só que isso não para ali. A política de desfavelização que a gente precisa fazer nas grandes cidades vai fazer com cidades como São Paulo e Rio. E lembrando, São Paulo é a cidade que mais tem Bolsa Família. Não proporcionalmente, mas em número absoluto, que é a maior cidade do Brasil. São Paulo tem que ter uma política nas periferias para logisticamente levar emprego para essas regiões, criar zonas econômicas especiais, está no nosso plano de governo, dentro de regiões mais periféricas, porque a pessoa se desloca menos e leva esse emprego para lá e tira essa pessoa também, vamos dizer, desse misto de assistencialismo com o emprego, o bico que a pessoa precisa fazer, né? Que hoje é isso. Hoje o agro, uma das coisas que mais reclamam em todo o Brasil não consigo ninguém para trabalhar CLT, e todo mundo sabe que o Ministério Público do Trabalho tá louco para ferrar o agricultor, porque a pessoa que tá no Bolsa Família chega e fala, não quero registrado, vamos fazer um por fora. E aí é uma baita insegurança jurídica para o agricultor, que pode tomar uma fiscalização e se ferrar, e enquanto outra pessoa fala, né, eu tô no Bolsa Família, não quero perder. Eu trabalho, faço um bico aqui e ali, me dá uma graninha por fora e eu recebo um Bolsa Família. Este modelo é inviável. Tá inviável no campo e tá inviável na cidade. Renan, estava vendo aqui no celular e a produção me informando, tem 10 mil pessoas assistindo ao vivo aqui o programa Checkmate com a sua participação, querendo se informar, querendo saber das propostas, querendo conhecer o candidato e conhecendo também aqui o nosso programa, lembrando que é de segunda a sexta-feira, das 3 às 4h30 da tarde, com esse trio aqui e convidados. Acompanhem a Matias TV. Renan, outra proposta sua que gera múltiplas interpretações, principalmente quando fica sintetizada numa palavra, como eu disse, é a desfavelização. Numa interpretação, vamos dizer assim, positiva, acho que as pessoas imaginam aquilo que o Trump disse que ia fazer com Gaza, né? Se tornar uma rede de hotéis luxuosos, com praias maravilhosas, etc. E, na pior interpretação possível, chegar talvez tratores e caminhões para arrancar os pobres das favelas onde eles moram, etc. Então, assim, vamos tratar aqui nas minúcias que proposta é essa? É para reduzir a pobreza, trazer infraestrutura, é para mudar as pessoas de localidade, o que é de fato? Um estado como São Paulo, um estado como Rio de Janeiro, de longe o maior problema social é habitação. Problema social. Porque, falando agora como se fosse um esquerdista intelectual, a favela é um elemento transversal. Porque ela cruza vários problemas sociais que a gente passa. Então, gravidez e adolescência, mais presente na favela. Menor desempenho educacional na escola, favela. Presença do crime organizado, favela. Ausência de saneamento básico, favela. Precarização do trabalho, favela. A favela é um problema habitacional, urbanístico e social. Então, óbvio que a nossa interpretação do problema tem que ser uma interpretação humana. Eu estou falando de um problema social. E é um problema que mexe, inclusive, na paisagem urbana e mexe também, inclusive, na autoestima dos cidadãos de uma cidade. Isso é uma coisa meio óbvia. Você tá andando numa cidade e vê aquele problema, aquela chaga social, você sabe que aquilo é ruim. Então, reconhecer aquilo como um problema é o começo de tudo. A gente viveu nos últimos anos uma aceitação forçada por parte da imprensa mainstream de que a favela é algo bom e é parte da nossa identidade. Imagina, eu trato um problema social como parte da minha identidade. Isso não tem nenhum sentido. Que bacana, olha só essa ausência de esgoto aqui, isso é muito Brasil. Não. Então, o programa de desfavelização que a gente precisa ter é, 1, reconhecer o problema, 2, eliminar o crime organizado das favelas, porque o crime organizado está presente em praticamente todas as favelas do Brasil. Dá pra dizer que, assim, via de regra, onde há favela, há crime organizado presente. 3, entender que a atividade econômica precisa ser gerada. 4, e propriedade privada com título de propriedade. Já pararam para pensar a quantidade de PIB que está informal na sociedade brasileira porque a gente não reconhece a propriedade daquele terreno ou daquela casa, daquele casebre ou de um eventual apartamento por parte do Estado? Algo que poderia ser bancarizável, você poderia a pessoa investir, por exemplo, numa lojinha e ela bota uma hipoteca num espaço que ela tem, a quantidade de capital que simplesmente não existe. Então, a gente vai gerar um retorno em termos de PIB gigantesco a fazer isso. Mas, para isso, o Estado tem que depender de uma reforma fiscal enorme para poder gastar 90 bilhões por ano ao longo dos próximos anos para você fazer esse Programa Nacional de Desfavelização que vai reocupar o mapa urbano brasileiro e sem expulsar as pessoas das suas regiões. A questão toda é, ao te dar o título de propriedade e ao entender como funciona, vamos dizer, a dinâmica daquele bairro, ao entender quem vai precisar ser realocado porque é uma encosta e vai cair a favela, ou quem a gente vai precisar apenas reformar a casa dela e dar o título de propriedade,
A gente vai construir bairros reais, vai trazer iniciativa privada, e o programa que a gente vai utilizar é com leilão reverso. Vamos trazer iniciativa privada para fazer infraestrutura urbana e fazer exploração comercial daqueles espaços em conjunto, naquele processo de urbanização, é tratar aquelas pessoas como cidadãos. Hoje, o favelado, vamos pegar esse termo, ele é um semi-cidadão. Ele é titular de alguns deveres, mas ele não tem praticamente direito nenhum. Isso quando não está na mão do crime. Desfavelizar significa integrar ele, não só à economia formal, mas integrar ele ao Estado brasileiro, a tornar ele cidadão. E eu acho que esse deveria ser o objetivo de qualquer presidente da República. O Brasil entender que favela é parte da própria personalidade é um Brasil que morreu por dentro. Ele só desistiu. Larga a mão aí, é favela e tamo junto, bota um Oruan aí. Isso não pode ser aceito. Eu acho que essa é uma grande revolução simbólica pra gente tocar no coração do nosso país. E só lembrando, né, o Lacerda já dizia que havia a grande guerra que os cariocas iam passar, que era a guerra do Rio de Janeiro contra a favelização do Rio de Janeiro. Hoje, essa guerra precisa ser nacionalizada. A gente tem que pegar o que o Lacerda falou naquela época e falar, esse problema agora é nacional e nós precisamos vencer dessa vez. Só um detalhe, o senhor falou reforma fiscal para combater a pobreza, que acho que está dentro desse bolo aí da desfavelização. Eu vejo que o senhor fala em vários vídeos e quando vai, inclusive, nas cidades, que o Lula fornece com uma mão e tira com a outra, porque ele dá vale gás, etc., alguns benefícios assim mais imediatistas, no entanto, com uma política econômica irresponsável do ponto de vista fiscal, com excesso de gastos que ele trata como estímulos, como incentivos, etc., isso acaba gerando mais inflação e aí você eleva os juros no Banco Central para tentar remediar esse problema e aumenta os preços, enfim, as pessoas elas acabam perdendo dinheiro no final das contas. É mais ou menos, qual é a crítica, na verdade, eu queria que o senhor explicasse melhor, que o senhor faz ao campo da esquerda nessa área. É basicamente isto. Você explicou melhor do que eu costumo explicar. Quando o governo fica dando coisas supostamente de graça, por exemplo, o botijão de gás ou a energia elétrica de graça, que também não é de graça, eles incidem sobre a conta ou sobre o fornecimento daquele serviço. Em geral, isso recai sobre a classe média. Isso acaba gerando pressão inflacionária. Ao gerar pressão inflacionária, os preços em geral vão aumentar. Ao ter um aumento de preço, o que você deu de graça para a pessoa, olha, agora eu tenho um gás mais barato, o Lula me deu um gás. Tudo bem, mas o preço do arroz ficou mais caro. Tudo bem, mas a carne ficou mais caro. O que você vai cozinhar ali com esse gás vai ficar mais caro. Então a pessoa imediatamente já percebe o aumento de preço. E ainda tem a questão dos juros. Porque ao ter uma política econômica, uma política fiscal responsável, naturalmente os juros sobem não só para conter a inflação, mas também pela queda de credibilidade do Estado. E ao ver a queda de credibilidade da capacidade pagadora do governo, aí as pessoas, os investidores, olha, vou ter que, eu adquiro os seus títulos, mas tem que me pagar mais, que é a situação que a gente está agora. Situação que pode virar uma situação daqui a alguns meses de dominância fiscal, em que não há nada a se fazer, que é para onde o Estado brasileiro está caminhando. O cidadão brasileiro, mesmo com tanta coisa sendo dada pelo Lula, já percebeu que ele está cada vez mais pobre. Acho que isso é uma percepção geral. A classe média vê mais rápido, mas as pessoas mais humildes perceberam também. Então isso é um tema já dessa eleição. E eu acho que é importante que seja, porque o populismo uma hora passa a ser brecado. Porque a pessoa passa a perceber que me deu botijão, mas tá tudo mais caro. Então é bom, veja só que cruel eu tô falando aqui, é bom que as pessoas percebam logo isso, porque as pessoas têm que sair de um modelo em que o governo gasta demais e ir para um modelo em que o governo gasta de menos e aí sobra mais dinheiro para elas. Se você tem vontade de montar um canal de cortes para ajudar a divulgar as ideias do MBL e da missão, eu tenho um treinamento 100% focado mostrando como você pode sair do zero sem saber nada de edição, thumbnail, até você monetizar um canal de cortes e além de estar ajudando no projeto, também ser remunerado por isso. No mês de maio, por exemplo, o canal Inevitável Cortes faturou mais de 30 mil reais apenas de AdSense. O Felino Missionário e o Missão Avança, ambos fizeram mais de 1 milhão de visualizações e faturaram acima dos 14 mil reais. E se isso te interessou de alguma maneira, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo ou então ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da sua tela agora, onde eu vou te explicar de maneira mais detalhada como você pode começar o seu próprio canal de cortes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.